Olá, alunos, tudo bem? Professor Diego Beccari, do Química com Beccari. Estudaremos hoje isomeria plana. Lembrando que, além da isomeria plana, tem a isomeria espacial, que se divide em isomeria geométrica, cis-trans, isomeria óptica. Mas isso é assunto para outra aula. Dentro da isomeria plana, temos 5 casos: função, cadeia, posição, metameria e tautomeria, ok? Lembrando que a gente fala de isomeria na química orgânica, ok? Que são compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas se diferem quanto a alguma coisa dentro das suas estruturas, tá? Vamos começar pela isomeria de função. A isomeria de função ocorre quando dois compostos têm a mesma fórmula molecular, mas a função orgânica deles ela é diferente. Vamos começar com o caso mais conhecido, ó. Aqui eu estou desenhando um álcool, ok? Lembrando que a característica do álcool é a hidroxila ligada ao carbono saturado. Esse é o propan-2-ol. Propan-2-ol ele tem fórmula C3, são 3 átomos de carbono, são 8 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Agora reparem esse composto que eu vou desenhar ao lado dele. Esse composto aqui, ele pertence à função orgânica éter, tá? O nome dele, metoxietano ou éter etílico metílico, ok? Gente, se pegar a fórmula dele, mesma coisa, C3H8O, ou seja, eles são isômeros de função, porque apesar de possuir a mesma fórmula molecular, a função orgânica é diferente. Vamos para outro exemplo, ó. Esse que eu vou desenhar aqui agora, ele é um ácido carboxílico. Esse daqui é o ácido propanoico, 3 átomos de carbono, ok? Um isômero de função de um ácido carboxílico pode ser um éster, tá? No caso desse éster aqui que eu desenhei, ó, ele é o etanoato de metila. Os dois têm a mesma fórmula molecular. Aqui são 3 átomos de carbono, são 6 hidrogênios e 2 oxigênios, mas essa função orgânica é ácido carboxílico. Esse daqui é um éster, né? O éster ele tem a carbonila, ó, o C dupla O ligado ao oxigênio, e o éter não tem. Agora concordam comigo que eu nunca vou encontrar uma isomeria de função entre um éster e um álcool, ou entre um éster e um éter. Por quê? Funções orgânicas, ó, aqui são 2 oxigênios, aqui tem um oxigênio só. Às vezes é muito importante, né, antes de você dar esse passo para aprender isomeria, você ficar craque na identificação das funções orgânicas, ok? O outro caso que pode acontecer é entre uma cetona e um aldeído. Essa daqui é a menor cetona que existe, ó, é a que a gente chama de propanona. Cetona tem que ter essa carbonila entre os átomos de carbono, tá? Propanona, popularmente conhecido como acetona. Aí eu coloco aqui um aldeído, ó, também com 3 átomos de carbono. O nome desse aldeído aqui é o propanal. Os dois têm a mesma fórmula molecular, C3H6O. Isso é isomeria de função. Na isomeria de cadeia, os compostos eles têm a mesma fórmula molecular, mas a cadeia carbônica é diferente. Vamos pegar 2 hidrocarbonetos aqui, ó. Peguei um hidrocarboneto de cadeia normal, cadeia saturada, né? Não tem ligação dupla ou tripla entre os átomos de carbono. Agora reparem, esse outro que eu vou colocar ao lado dele, ó. Ele tem 3 carbonos e aqui agora eu coloquei uma ramificação. Esse é o butano e esse é o metilpropano. Fórmula dos dois, C4H10, C4H10, mas a cadeia carbônica deles, ela é diferente. O outro exemplo, ó, vou colocar aqui agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e vou colocar uma ligação dupla, ok? A fórmula aqui, C6H12. Agora reparem esse composto, esse é o ciclohexano, também tem 6 carbonos e também tem 12 átomos de hidrogênio. Cada carbono aqui ele tem 2 hidrogênios. Isomeria de cadeia, essa cadeia fechada, essa é aberta, essa é saturada, essa é insaturada. Aqui uma normal e a outra ramificada, ok? Na isomeria de posição, eu posso encontrar 3 situações. Pode ser diferença na posição da ligação dupla. Então, exemplo, ó, esse que eu desenhei é o buta-1-eno. Ligação dupla está no carbono 1. Esse daqui, eu já tenho a ligação dupla no carbono 2. Esse é o buta-2-eno.
Então são isômeros de posição, a diferença está na posição da ligação dupla. Pode ser diferença também na posição do grupo funcional. Esse aqui é um álcool, esse daqui ele também é um álcool, só que esse é o propan 2-ol, esse é o propan 1-ol. São dois álcoois, então você não vai descartar possibilidades no meio de função, porque a função aqui é a mesma, que também era a mesma, eram dois hidrocarbonetos. O que mudou foi a posição do grupo funcional. E um terceiro caso pode ser a posição da ramificação. Então imagina que você tem aqui uma cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e aqui uma ramificação no carbono 2. Esse seria o 2-metilhexano. Só que eu posso colocar essa mesma ramificação aqui no carbono 3. Então esse seria o 3-metilhexano. A fórmula dos dois é igual, no total tem 7 carbonos, tá? E tem 16 átomos de hidrogênio nos dois compostos. Fórmula molecular é a mesma, diferença está na posição da ramificação. Agora, muito cuidado com esses dois casos, tá, galera? A metameria, que a gente chama também de isomeria de compensação, ela traz como característica a diferença na posição do heteroátomo. O que seria o heteroátomo? Vamos desenhar um éter aqui, ó. Esse é um éter, esse é o éter dietílico, ok? Éter dietílico ou etoxetano. Aqui são 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 hidrogênios e um oxigênio. Agora, se eu coloco esse composto aqui, ó, vocês vão perceber que a fórmula deles, molecular, é igual. Só que esse é o metoxipropano. São compostos que têm a mesma fórmula, só que a diferença está na posição do heteroátomo. Muito cuidado para não confundir exatamente com isomeria de posição. Quando a gente fala grupo funcional aqui, ó, é grupo funcional de álcool, tá? Aqui não, já é heteroátomo, então é mais específico, tá? A gente não o considera aqui como se fosse um grupo funcional, e sim como se fosse um heteroátomo, fechou? Isso pode acontecer em éter, pode acontecer em éster, ó, que também tem um heteroátomo, pode acontecer em amina, em amida, esses são os principais casos, ok? Metameria ou isomeria de compensação. No nosso material tem todos os nomes lá, ok? Faça essa anotação, por favor. A tautomeria a gente chama também de isomeria dinâmica. Aqui é de boa para reconhecer, por quê? Porque sempre vai aparecer o tal do enol. O que é o enol? Ó, você tem carbono aqui, esse carbono fazendo ligação dupla com outro carbono, e aqui eu tenho uma hidroxila. Isso é um enol. Cuidado para não confundir o enol com álcool. Álcool é hidroxila no carbono saturado, ó, carbono só com ligações simples. E se for hidroxila no anel aromático, aí seria um fenol. O enol tem como característica sua instabilidade. Tá? Em muitas reações orgânicas, o enol ele é formado e logo ele vai entrar em equilíbrio dinâmico com outra função orgânica por conta da sua instabilidade. Nesse caso, o que vai ser formado aqui a partir do enol é um aldeído dupla O e simples com hidrogênio. Percebam que o carbono aqui, a hidroxila, ele estava ligado a um carbono primário, né? Esse carbono é um carbono primário, então virou um aldeído. Tem a questão do equilíbrio, né? Seta para a direita, seta para a esquerda que identifica, e principalmente o que eu falei para vocês, né? O enol, sempre ficar de olho nele. Agora, se essa hidroxila estiver no carbono secundário, vai acontecer o seguinte, ó. Aqui você tem um carbono com a dupla, aqui está a nossa hidroxila, e aqui ele está fazendo mais uma ligação com outro carbono. Então, ó, hidroxila ligada a carbono, e esse carbono agora é um carbono secundário. Lembrando que carbono secundário é carbono ligado a dois outros carbonos. Nesse caso, o equilíbrio não vai ser mais com aldeído. Nesse caso, o equilíbrio vai acontecer com uma cetona, tá? Então, são esses dois casos. Ou o equilíbrio do enol é com aldeído, ou o equilíbrio do enol é com acetona, ok? Esses são os casos de isomeria plana. Sou o professor Diego Beccali, do Química com Beccali. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.